Olá, meus caros alunos e amigos da Auto Criativo. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos na videoaula de número 3, né, do seu curso de AutoCAD 2021, aqui em 2D, né, pelo site da Auto Criativo. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar então aí com as instruções ou com as informações relacionadas aí à interface. Então tem algumas coisas importantes que eu quero ainda mostrar para vocês, né? Não somente relacionado à interface, mas também já alguns conceitos de como você vai entender o programa AutoCAD a partir de agora, como que você vai começar a manusear o programa também. Então tem algumas coisas interessantes, além de eu estar passando então, ou seja, demonstrando para vocês coisas aqui na tela, eu também vou fazendo aí algumas explicações bem importantes, tá bom? Então já é um pontapé inicial, como eu sempre comento, para você ter um contato com o programa, para você já perder o medo do programa, né? E para você de fato já começar a entender como que é que funciona aí todo esse mecanismo, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, pessoal, eu comentei com vocês então aqui sobre toda essa parte superior do programa, né? Comentei com vocês que nós temos aqui os menus, que cada menu desse aqui tem as suas ribbons e as ribbons também são separadas por painéis. E que cada painel desse aqui, ó, que você tem, dentro dele você tem os respectivos comandos, né, ou ferramentas aqui dentro do AutoCAD, tá? Até aí tranquilo. Você entendeu também que o AutoCAD ele pode ser trabalhado com vários arquivos abertos ao mesmo tempo, né? Ou seja, você consegue colocar vários arquivos aqui e cada arquivo desse você trabalha com um desenho ou com um projeto separado, tá bom? E aí, obviamente, cada um deles depois você pode renomear e salvar tudo direitinho, tá? Durante as aulas aí, pessoal, um pouquinho mais para frente eu vou ensinar vocês como salvar, como abrir um arquivo legal, vou mostrar para vocês como entrar dentro das pastas aí do seu computador, abrir arquivos, fechar, tudo direitinho, pode ficar tranquilo, tá bom? Muito bem, então. Então a gente vamos continuar aqui, ó, a partir desse canto superior esquerdo. Vocês vão observar, pessoal, que nesse canto nós temos três informações, ó. Na verdade, nós temos um controle de viewports, um outro controle que exibe aqui a posição das vistas e esse outro aqui que muda o estilo visual aí do seu projeto, tá? Então vamos começar aqui pelo sinalzinho, ó, pode clicar aqui no sinalzinho de menos, né? Parece um sinalzinho de menos. Você então tem aqui estas opções. Logo de imediato, ó, essa daqui, ó, lista de configurações de viewport, pessoal. Ele vai te oferecer aqui único, 2, né? 2 horizontal, direito e assim por diante. O que que acontece, pessoal? Aqui, ó, quando você abre um arquivo novo, ó, você vem aqui e abre um arquivo novo, você pode clicar aqui nas abas, ó, e ir alternando entre os desenhos que você quer. Legal? Eu comentei com vocês também que vocês podem vir aqui, ó, na aba Vista, e aqui em Vista você pode pôr, por exemplo, lado a lado vertical. Ou seja, então você tem aqui, ó, a página de boas-vindas, você tem o desenho 1, e você tem um template que a gente está trabalhando. Ou seja, então cada janela dessa daqui, pessoal, é um arquivo diferente, tá? Ou seja, é um documento separado, tá bom? Agora é o seguinte, já vindo aqui nesse sinalzinho, você colocando lista de configurações de viewport, e você colocando, por exemplo, aqui, ó, 2 vertical, ó, vou clicar aqui, veja o que que acontece. Aqui apareceu uma janela, ó, do lado esquerdo, e desse outro lado, do lado direito, também surgiu uma outra janela. Só que é o seguinte, pessoal, essas duas janelas pertencem apenas a este arquivo aqui, ó. Ou seja, se eu vir aqui, por exemplo, ó, e fizer um desenho deste lado de cá, você vai observar que o desenho vai sair aqui também. Olha só, então está ticada ela aqui, ó, esta viewport, está de azul, significa que ela está ativa, tá bom? Então, olha só, vou abrir aqui um círculo, ó. Então, o círculo que eu estou fazendo deste lado, ele também sai aqui, ó, desse outro lado, nesta outra viewport. Professor, mas para que serve isso? Na verdade, isso aqui serve, pessoal, pelo seguinte fato. Às vezes você está desenhando o projeto e você quer ver como que ele está ficando em uma outra vista, ou, por exemplo, para usuários de 3D, ou de repente você está trabalhando num projeto de uma planta baixa, por exemplo, você está fazendo o projeto aqui com um zoom um pouco mais distante, e aqui você está com um zoom um pouco mais próximo, justamente para ver alguns detalhamentos. Então, na verdade, você consegue manipular o AutoCAD de várias maneiras. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui nesse elemento viewport, nesse cantinho inferior esquerdo, eu vou agora, a partir de agora, ver o meu plano em 3D. Então,
basicamente, pessoal, ó, vou acionar um comando aqui 3D. Eu desenho aqui, ó, o objeto, ó, ele em 3D, olha lá. E aqui eu estou vendo, ó, ele em outra vista. Eu estou vendo ele na vista superior. Tá bom? Então eu posso trabalhar com diferentes viewports, conforme aí a necessidade, tá? Ou seja, então, deixa eu voltar aqui para superior também. E vou ajustar aqui, ó, tá? Então, se você vir aqui, ó, e você mudar essa opção, você pode pôr 3, 4, ó, 4. Então, você terá 4 viewports diferenciadas. Mas todas elas, não importa a quantidade que você pôr aqui, todas elas pertencem ao desenho que está aqui, ó, ao desenho que está ativo. Tá? Por exemplo, ó, o desenho 1 é uma viewport só. O template que a gente criou, tem 4 viewports. Olha lá, tá? E se você vir aqui, ó, na aba Vista, tá? Ó, já até ficou ticado aqui. Eu posso vir aqui, ó, nesse painel, né? E aqui eu também tenho esse controle, ó. Eu tenho aqui a quantidade de viewports que eu quero, tá? Aqui, então, ó, estas viewports, eu altero a quantidade de viewports para cada arquivo, diferentemente dessas daqui, ó. Dessas daqui eu separo realmente as janelas dos arquivos, tá? Então, ó, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui e vamos clicar em único, novamente. Aí o AutoCAD volta ao estado aí original, legal? Vou voltar aqui em padrão. Basicamente aqui, pessoal, a gente usa desta forma. Tem algumas outras opções aqui, ó, para você deixar habilitado a ViewCube ou não. Ó, a ViewCube aqui, ó, esse elemento fica visível. E aqui você tem então a barra de navegação. A barra de navegação é aquela barra que aparece aqui, ó, onde você tem o zoom, você tem outros elementos, ó. Clica aqui de novo, deixa ela ativa, tá bom? Se porventura um dia você ocultar aqui a viewport ou ocultar a barra de navegação, não fica preocupado, tá bom? Não se assusta, ó. Pode vir aqui em vista e aqui em vista, ó, você tem aqui, ó, barra de navegação e ViewCube, ó. Tá bom? Eles ficam ticados aqui, ficou ticado, eles aparecem aqui na área gráfica também, tá bom? Esse outro elemento que a gente tem aqui embaixo, a barra de comandos, às vezes pode ser que você clique aqui, ó, no xizinho, tá, ó, e aí ele desaparece. Não fique estressado não, tá? Não fica preocupado não, que ele também está por aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá bem aqui no cantinho, ó, linha de comando. Você clica, ela volta para cá também de novo, tá? Então é assim, tudo relacionado à interface, pessoal, que vocês forem manipular em AutoCAD, dá um pulinho aqui, ó, na aba Vista, e aqui tem muitas coisas que vai fazer aí a restauração ou voltar aí o AutoCAD, tá? Obviamente que aqui também tem outras ferramentas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí no curso. Tem muita coisa legal aqui para eu apresentar para vocês. E especificamente também tem algumas coisas aqui na versão 2021. Ok? Voltando aqui em padrão. Logo mais aqui, então, nós temos a opção superior. Na verdade, isso aqui é o posicionamento das vistas. Vou pedir para que vocês cliquem aqui. Ó, vocês vão observar que você tem o superior, o inferior, o esquerdo e assim por diante. Na verdade, pessoal, estas opções aqui, elas não vão mudar aí a sua visão de como você vai ver o projeto, mas sim de que lado você estará desenhando o projeto. Estas ferramentas aqui, pessoal, elas têm aí a sua maior efetividade para quem trabalha com 3D, tá? Porque o que acontece? Ó, vou desenhar aqui, por exemplo, ó, um retângulo. Ó, vou desenhar um retângulo aqui na tela, clico e clico do outro lado, tá? Tá lá um retângulo aí na tela. Ou seja, eu estou vendo esse retângulo, pessoal, vendo aqui, ó, pela ViewCube na vista superior. Opa, o que significa isso? Significa, pessoal, que na verdade nós que somos os projetistas, né, que estamos desenhando no AutoCAD, nós estamos aqui no alto e olhando um plano de desenho que está lá embaixo, tá bom? Ou seja, é como se esta parte mais escurecida da área gráfica que você está trabalhando é como se fosse uma lousa, né? Como se fosse uma cidade que você está olhando lá para baixo. Cada linha dessa que você está vendo aqui é como se fossem pequenas ruas ou cruzamentos, tá? E nós desenhamos então lá embaixo, pessoal, porque nós estamos olhando de cima, ó, da vista superior. Ou seja, quando você trabalha no AutoCAD em 2D, você trabalha 100% olhando de cima, tá? Mas o AutoCAD nunca deixa de ser 3D, pessoal. Ele é por natureza ou por fábrica, ele já é um programa 3D. Tanto é, como eu comentei com vocês, ó, se vocês clicarem aqui na ViewCube, ó, nesse cantinho inferior esquerdo, o AutoCAD, ó, ele fica numa posição isométrica, tá?
E aí aqui você está trabalhando em 3D, tá? Ó, aparece aqui o nome agora, ó, isométrico, tá vendo? Ó? Então, dessa forma que você manipula. Se você vir aqui e clicar, ó, colocar superior, ele vai voltar para a vista superior. Se você colocar aqui, ó, vista esquerda, veja o que acontece, pessoal. Vou clicar aqui em esquerda. Você está agora, literalmente aqui, ó, continua o nome superior, mas você está vendo aquele quadrado, realmente aquele quadrado, ele do lado esquerdo dele, literalmente, tá? Eu vou apertar aqui, ó, o Shift e segurar o scroll do mouse, ó. Eu estou vendo aquele mesmo retângulo, só que olhando ele do lado esquerdo, tá bom? Como eu comentei, pessoal, tem mais efetividade para quem trabalha em 3D. Nós aqui do 2D, pessoal, a gente sempre vai estar trabalhando na vista superior, tá? Vendo realmente o projeto daqui de cima, tá bom? Por que eu falo daqui de cima, pessoal? Porque é o seguinte, olha só, esse desenho aqui é um retângulo, certo? Vamos supor que isso aqui já seja um projeto de uma casa ou algo nesse sentido. Quando eu falo para vocês, pessoal, que nós estamos aqui em cima, isso é literalmente real, tá? Porque quando eu falo para vocês, pessoal, vamos desenhar aqui, ó, nesta parte do projeto, ó, eu não posso falar que aqui é em cima. Na verdade, eu tenho que falar que aqui é o norte do projeto, ou os fundos do projeto. Conforme vocês veem aqui, ó, na ViewCube, você tem a letra N de norte, indicando que este lado aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, é o lado norte. Esta parte daqui, ó, é a frente do projeto, ou o lado sul, ó, pela letra S. Desse lado é o oeste e desse lado é o leste, tá? Então é muito comum as pessoas falarem assim, vamos fazer aqui uma linha em cima do retângulo. Aqui, ó, na verdade você não está fazendo em cima do retângulo, você está fazendo no lado norte do retângulo, tá bom? É importante entender este conceito, legal? Porque em cima nós já estamos desenhando lá no plano, legal? Bom, e outra coisa também, pessoal, é o seguinte, aqui, ó, do lado vocês têm então a estrutura de arame. O que significa? Quando a gente está projetando no AutoCAD, pessoal, nós estamos projetando em linhas. Estas linhas, elas são feitas através de camadas. Eu vou explicar depois uma aula bem específica para vocês, referente a camadas, tá bom? Mas basicamente a gente sempre trabalha aqui no 2D em estrutura de arame. Você tem outros modos aqui, ó, que são estilos visuais. Por exemplo, ó, vou colocar um pouquinho novamente no 3D. Vou desenhar aqui, ó, um comando caixa, tá? Que é um comando 3D. Vou clicar, ele gera um retângulo e depois eu ponho uma altura, certo? Ou seja, estou vendo então esse objeto, pessoal, ó, ele todo transparente, ou seja, todo em estrutura de arame, somente com as linhas. Mas aí no 3D eu posso vir aqui, por exemplo, colocar modo conceitual. Aí eu já vejo que ele passa a ser então um sólido. Se eu vir aqui, eu posso colocar, por exemplo, sombreado. Olha lá, já mostra então algumas coisas mais relacionadas à cor. Eu tenho o realista, que vai mostrar realmente os materiais. Eu tenho o raio-x, que é um pouco mais transparente. E assim sucessivamente, tá bom? Como a gente vai sempre trabalhar aqui, ó, no 2D, a gente sempre trabalha aqui, ó, em estrutura de arame. Realmente vendo os elementos de cima e eles feitos em linhas. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, então aqui ó, vamos falar um pouquinho sobre a ViewCube. A ViewCube, pessoal, na verdade, isso daqui ó, é um elemento que ele é um cubo, tá? Ou um prisma. Você passando o mouse aqui ó, nos cantinhos dele, você na verdade está acionando alguma vista lateral, como eu mostrei para vocês, para trabalhar em 3D. Na verdade, ó, o que você movimenta aqui ó, no plano, a ViewCube aqui também se movimenta. Ó. Se eu quiser então olhar de cima, eu venho aqui, ó, clico no nome superior, eu estou realmente vendo de cima e trabalhando em 2D. Legal? Passando o mouse aqui, pessoal, ó, na ViewCube, eu tenho essas setinhas aqui, ó, tá vendo? Bem no cantinho superior direito. O que significa? Que o meu lado norte realmente está para cá, ó, onde eu estou mostrando. O sul está aqui, ó, para baixo, certo? Vamos dizer assim, entre aspas, nesse sentido. Mas eu posso inverter através dessas setas aqui, ó, eu posso girar a ViewCube. Desse lado agora passa a ser o meu norte e desse lado aqui, ó, passa a ser o sul, tá bom? Então eu posso deitar o meu desenho, tá bom? Eu posso rotacionar o meu plano inteiro para ver o meu desenho ou ver o meu projeto em outro posicionamento, ok? A ViewCube aqui, pessoal, você tem outras opções para você salvar nessa casinha.
Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente como criar ou habilitar novas vistas. Bem nesse cantinho aqui, ó, você também tem uma seta onde você tem outras configurações. Geralmente, pessoal, aqui no 2D, a gente sempre deixa na posição paralela, tá bom? Outras opções que a gente tem aqui é realmente mais para o 3D. Legal? Então é basicamente isso. A ViewCube é um elemento onde você consegue ver o seu desenho, né, de várias posições. Mas ressaltando, pessoal, sempre aqui no curso de 2D, a gente trabalha na superior. Legal? Bom, você deve estar se perguntando o que são esses eixos aqui. Ó. Nós temos um eixo verde e um eixo vermelho, né, o X e o Y. Esses eixos, pessoal, eles indicam a direção que você estará aí desenhando no AutoCAD. Vocês podem observar que aqui, ó, você tem então o eixo verde, um pouquinho mais aqui do lado você tem uma outra linha também que está na sua vertical, aqui você tem outra e aqui também. Ou seja, isso aqui são elementos de uma grade, tá? Cada cruzamento desse entre essas linhas existe um ponto absoluto que se chama uma coordenada. Então, o que acontece? No cruzamento entre o X e o Y, pessoal, exatamente aqui onde eu estou mostrando com o mouse, é como se aqui fosse o marco zero da cidade, ou o centro aqui do plano. Por exemplo, se eu acionar um comando círculo, ó, acionei a tecla de atalho CI, aperto o Enter, e eu quiser colocar o círculo exatamente aqui, ó, começando nesse ponto, eu digito na coordenada 0,0 e aperto o Enter. Ou seja, ó, o círculo começou exatamente no 0,0, ou seja, aqui é o meu ponto de partida, é o ponto inicial dos meus trabalhos, tá? E aí, obviamente, que depois eu tenho a condição de desenhar para o lado direito em X, para o lado aqui superior em Y, no lado inferior em Y e assim sucessivamente. Eu estou vendo esses dois eixos, pessoal, porque eu estou olhando de cima. Só que se eu colocar em 3D, eu tenho o terceiro eixo, que é o eixo Z. O eixo Z indica as alturas, realmente para quem trabalha aí também em 3D. Tá? Colocou na vista superior, você estará vendo somente o Y e o X. Pessoal, esses dois eixinhos, eles são aí extremamente importantes aqui no AutoCAD, tá? Porque depois vai ter uma aula de coordenadas para eu explicar para vocês, que a gente consegue já inserir medidas usando estes eixos como referência. Para que lado que é o lado positivo, qual que é o lado negativo, para cima, para baixo e assim sucessivamente. Tá bom? Pode ficar tranquilo que vocês vão entender tudo isso. Para desenhar uma linha aqui no AutoCAD, você vai acionar o comando L, tá? Ou você pode vir aqui, clicar no comando e clicar na tela. A sua linha ela vai ficar totalmente solta, ó. Aqui é o ponto inicial, para o lado eu movimento o mouse, ó, e aí eu giro a linha. Se eu acionar a tecla F8, pessoal, que a gente tem aí no teclado, o que acontece? Essa linha vai ficar perfeitamente, ó, na horizontal, para cá no lado leste, para cá no lado oeste. Se eu colocar para cima, para o norte e para o sul. Ou seja, eu tenho certeza que a minha linha está perfeitamente reta ou alinhada. Tá? Essa é uma das funcionalidades do programa AutoCAD, justamente de trazer precisão. Tá bom? Vou apertar o ESC. O plano cartesiano, pessoal, ele é infinito. Ó. Se você afastar o zoom, ou seja, rolar o scroll do mouse para trás, ó, você vai ver que por mais que você tente se afastar, os dois eixos aqui, ó, eles sempre vão estar próximos de você. Esse elemento aqui, ó, que tem o nome Y e X, pessoal, coloridinho, nós chamamos de UCS, tá bom? Então, o elemento, quando eu falar para o pessoal, vamos movimentar o UCS, vamos fazer isso com a UCS, eu estou literalmente falando sobre esse elemento aqui, tá? Então, por mais que você tente afastar, você nunca vai conseguir, porque a grade, ela se auto-adapta, existe uma configuração, mas na verdade é um elemento infinito, tá? Você pode desenhar infinitamente aqui nesse plano. Tanto é, pessoal, que é o seguinte, ó, vou acionar aqui um comando retângulo, ó, vou clicar aqui em retângulo e vou fazer um retângulo aqui na tela, tá? Eu vou pedir para que vocês deem 2 cliques ou um clique duplo na rodinha do scroll do mouse, ou seja, afundar a rodinha 2 vezes rapidinho, tá? Ó, 1, 2. O que aconteceu, pessoal? O AutoCAD ele deu um zoom aproximado, tá? De forma que ele deixou o desenho todo na tela. Ó, vou afastar um pouquinho,
vou dar 2 cliques no scroll do mouse, ó, o desenho se aproxima. Legal? Ele mostrou todo o retângulo, pessoal, porque somente está o retângulo na área gráfica. Se eu vir aqui, ó, nesse canto, bem aqui em cima, ó, desenhar aqui um outro retângulo, ó, vou desenhar um retângulo bem pequenininho aqui em cima, ó. A partir desse momento agora, ó, se eu der 2 cliques no scroll do mouse, ele não vai aproximar desse retângulo mais, mas ele vai, na verdade, se afastar. Por quê? Porque ele precisa mostrar tudo que está na tela. E ele vai querer mostrar também esse retângulo que está aqui em cima. Ó. Vamos fazer o teste. Ó, vou aproximar aqui. Vou dar 2 cliques no scroll do mouse. Ó, 1, 2. Olha lá. Na verdade, ele não chegou perto. Ele afastou. Por quê? Porque ele precisa mostrar tudo que está na tela. Isso parece algo superficial, pessoal, mas não é não, viu? Depois que a gente fizer projetos aí um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais para frente, vocês vão entender que essa funcionalidade do zoom, ela é extremamente importante, tá? Logo mais aqui do lado, pessoal, nós temos algumas ferramentas que são ferramentas de visualização. Você clicou aqui, ó, vai aparecer do lado do seu cursor um elemento, tá? Que é uma roda aqui com elementos mais rápidos para você trabalhar. Você tem o zoom, você tem o órbita em 3D e você tem o pan e o rebobinar. O pan, pessoal, é uma mãozinha, se você clicar aqui, ó, onde você consegue mexer no posicionamento do plano, tá? Se você colocar no zoom, você consegue afastar ou aproximar do desenho. O orbital não vou mostrar porque é basicamente para 3D e o rebobinar você volta os zooms que você estavam trabalhando, ou seja, cada clique que você estava anteriormente trabalhando. De forma, pessoal, que eu basicamente não utilizo isso daqui, é um elemento que basicamente caiu em desuso. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, para se trabalhar no AutoCAD, pessoal, a gente usa com frequência algumas teclas importantes, tá? Então, a partir de agora, você que está participando aí do curso, pessoal, comece a praticar exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Por exemplo, se eu quero dar um zoom, o que eu faço? Eu rolo o scroll do mouse para frente. Ó, eu aproximo do desenho. Se eu quiser afastar, eu rolo o scroll do mouse para trás. Olha lá, muito simples. Se eu quiser aproximar rápido, 2 cliques no scroll do mouse. Legal? Agora, se eu quero aproximar, por exemplo, no meu projeto, nesse canto superior direito aqui, ó, do meu projeto, eu vou com o mouse até lá. Ó, o meu cursor está aqui. E aí sim eu rolo o scroll do mouse. Ó. O AutoCAD vai me apresentar, ó, esse cantinho aqui. Ah, eu quero ver o canto superior, aliás, o canto inferior esquerdo. Então, eu quero vir aqui, ó. Aí eu posiciono o mouse nessa posição e aí eu rolo o scroll do mouse. Ok? Afastou, afasta o zoom. Se eu quiser, pessoal, fazer o comando pan, basta eu afundar o scroll do mouse, ó, vai aparecer uma mãozinha e aí eu estou movimentando o plano. Na verdade, eu não estou movimentando o projeto, eu estou movimentando a área gráfica. Olha lá, pessoal. Ok? Então, trabalhem dessa forma, pessoal, o tempo todo. Rola o scroll do mouse ou segura o pan. Tem que estar aí na ponta da agulha, tá, pessoal? Essa informação, ó. Na ponta da língua, ó. Tá bom? Rapidinho, então tire um tempinho para você praticar e entender esses conceitos. Tanto é que aqui do lado você tem a mãozinha que é o pan. Clicou aqui, aí vai aparecer a mãozinha está aberta, tá? A mãozinha fechou, ele segura o plano, tá bom? Um pouquinho mais aqui, ó, vocês têm opções de alguns zooms, tá? Tem zoom em janela, zoom anterior, alguns deles eu vou mostrando para vocês aí um pouquinho mais para frente no decorrer das aulas, mas basicamente, pessoal, a gente aperta aqui o ESC, ó, e rola o scroll do mouse, não tem segredo nenhum com relação ao zoom. Obviamente que tem alguns zooms aqui importantes, né? Porque aí você consegue pegar partes específicas do seu projeto e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá bom? Se você quiser depois dar uma brincada aqui, dar uma olhada, pode ver aqui quais são as funcionalidades dele. Aí vocês têm o orbitar, onde você dá giros em volta de um elemento 3D, quando a ViewCube está tombada, e aqui você tem o rebobinar, tá? Ou seja, você consegue voltar no histórico alguns zooms que você fez. Por que acontece, pessoal? O AutoCAD, quando você dá um zoom, ó, a partir desse momento, ó, eu dei um pequeno zoom, foi um frame, né? Ou seja, ele aproximou um frame. Quando eu voltar, ó, olha só, eu clicar aqui em voltar,
ele não vai apagar o retângulo, ele vai voltar o último frame. Olha lá, ele volta o último zoom. Então, quantos zooms você der e você clicar aqui, ó, ele vai mexer no zoom. Quando terminar a quantidade de zooms, aí sim ele vai apagar o retângulo. Legal? Tranquilo? Para selecionar os elementos, pessoal, você vai fazer o seguinte, você pode pegar o desenho e clicar em cima dele e apertar a tecla Delete. Apaga normalmente. Para você voltar ao desenho que estava aqui na tela, você pode apertar a tecla Ctrl Z, aí ele volta, tá bom? Se você apertar o Ctrl Y, ele vai apagar, tá bom? Porque na verdade o Ctrl Y ele refaz a ação que você tinha feito, ok? O Ctrl Z volta e o Ctrl Y continua para frente, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui um círculo na tela, ó. Fiz o círculo, legal? Eu vou desfazer, então eu vou voltar, ó, vou apertar o Ctrl Z, ele voltou um zoom, né? Agora eu vou apertar o Ctrl Z de novo, ele apaga o Y, o círculo, pessoal, perdão. Só que aí é o seguinte, eu quero voltar com o círculo, então eu aperto o Ctrl Y, aí ele volta na tela, tá bom? Eu posso pegar, ó, esse elemento aqui, apertar o Ctrl X, eu vou recortar o elemento, e aí eu vou colar um pouquinho mais para cima. Então, eu dou um Ctrl V, que é o para colar. Ó, aí eu transporto e colo onde eu quero. Eu posso selecionar esse objeto. Ó. Vocês viram que eu peguei aqui ó, com uma janela. Eu clico do lado direito do desenho. Não seguro o botão. Eu arrasto, abro uma janela verde e seleciono. Tá bom? Agora eu vou dar um Ctrl C, que é para copiar. Aqui desse lado de cá eu dou um Ctrl V, que é para colar. Tá bom? São aí as mesmas funcionalidades que a gente tem na grande maioria dos programas do Windows, tá bom? Muito bem, ó, vou selecionar com a janela verde, ó, arrasto e vou dar um Ctrl X. Eu recortei. Ctrl V, colei, tá bom? Se eu selecionar e apertar o Delete, agora apaguei de vez, tá bom? Um pouquinho mais aqui, pessoal, na interface, nós temos aqui, ó, modelo. E do lado nós temos o Layout 1 e Layout 2. Quando nós estamos aqui ó, no modelo, pessoal, nós estamos realmente aqui ó, na área gráfica desenhando. Tudo que a gente faz aqui na área gráfica, pessoal, é replicado e visto aqui no Layout 1, Layout 2. Ou você pode clicar nesse sinalzinho de mais e ir criando novos layouts. Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui ó, no Layout 1. Quando vocês clicam no Layout 1, pessoal, aparece esse plano cinza e essa parte branca. Esta parte branca, na verdade, pessoal, é exatamente a folha de papel que a gente tem no AutoCAD, tá bom? Ou seja, tudo que eu desenho aqui, ó, por exemplo, vou desenhar aqui novamente um círculo, ó, eu desenho um círculo aqui, quando eu vou lá no layout, ó, o círculo aparece aqui, ó. Vou ajustar um pouquinho mais para cá, ó, para que vocês vejam. Ou seja, tudo que nós desenhamos aqui no modelo, nós estamos desenhando normalmente. E aí depois nós vamos imprimir nas folhas. A gente vai criar os tamanhos de folhas, criar aí as viewports, colocar em escala e tudo mais, tá bom? Então esses elementos aqui ó, são na verdade folhas. Você pode ter uma, duas, três ou centenas de folhas aqui ó, na barra de status logo mais abaixo. Legal? Vou voltar aqui para o modelo, vou selecionar o círculo e vou deletar. Logo mais aqui, pessoal, nós temos então esse elemento aqui, ó, que é uma barra de comandos. Ela pode ser movimentada para onde você quer. Eu geralmente deixo aqui, ó, encaixotadinha na parte de baixo. O que significa, pessoal? Essa barra de comandos, pelo próprio nome dela diz, ela gera comandos. E ela também te dá algumas instruções do que você tem que fazer com esses comandos. Por exemplo, ó, quando eu aciono um comando linha, ó, eu clico no comando linha. Observem, pessoal, aqui na barra de comandos que apareceu uma frase, ó. Especificar o primeiro ponto. Então, pessoal, um bom cadista, um bom projetista, ele não tira o olho aqui ó, da barra de comandos nunca, tá bom? Tem que ficar olhando aqui para você entender o que o AutoCAD quer. Então, olha só, ele está me pedindo, ó, primeiro ponto, então eu clico, pronto, deu um ponto. Vou desligar o F8, agora ele está dizendo, ó, especificar o próximo ponto, tá? Ou desfazer, então eu vou clicando. E aí eu vou vendo o que a barra de comandos está me oferecendo naquele momento, tá? Ou eu já pego, pessoal, e ao invés de eu pegar aqui o comando,
eu já digito o nome dele aqui na barra de comandos. Por exemplo, ó, eu clico aqui e digito linha. Ó, aí ele vai me oferecer uma listagem, eu clico aqui, ó, comando linha, e aí eu faço a linha. Ok? Vou clicar na barra de comandos, vou acionar CI, que é o círculo. Olha lá, eu tenho o círculo, clico na tela, faço aqui, tá bom? É uma das alternativas, tá? Para você fazer desenhos aqui no AutoCAD, tá? Mas o ideal, pessoal, olhe sempre aqui na barra de comandos, porque o AutoCAD ele vai te instruindo e também, né, te corrigindo do que você tem que fazer para cada ferramenta. Como eu comentei, vocês podem acionar o comando pegando por aqui também ou usando as teclas de atalho. As teclas de atalho, pessoal, elas são extremamente importantes aqui no AutoCAD. Por quê? Porque imagina só, você está aqui num projeto muito chique, muito grande, trabalhando lá, suando para fazer o projeto, e toda hora você tem que vir aqui e pegar um comando, toda hora você tem que subir o mouse e pegar um comando, toda hora você vai lá. Fica cansativo, né, pessoal? O ideal, então, é que você pratique as teclas de atalho, tá? Muitas delas, pessoal, são muito conhecidas, vocês vão, com o passar do tempo, vocês vão ver que são realmente muito fáceis, pelo próprio nome. Por exemplo, ó, comando linha, basta você acionar a tecla L e apertar o Enter, você já tem o comando. O comando círculo é CI, ó, círculo. O comando retângulo é RET, tá? Ó, então são vários comandos já direto, ou seja, são teclas de atalho. Estas teclas de atalho, pessoal, vou mostrar para vocês aí nas próximas aulas. Eu vou deixar disponível também para vocês dentro da pasta aí do seu curso, material de apoio, uma lista com os principais ou todos os atalhos que você tem no AutoCAD. Precisa decorar tudo, pessoal? Não, não precisa decorar tudo. Ninguém é de ferro aí que consegue decorar todos os comandos do AutoCAD. Mas os principais, que são aí para fazer linhas, para fazer retângulos, polígonos, né, para fazer arcos. Então, os principais é interessante você decorar, justamente para você não ter que ficar lá buscando comando por comando, facilitando aí realmente o seu trabalho, tá bom? Pessoal, por fim, para finalizar aqui a aula de interface, logo mais aqui, ó, nesse canto inferior direito, nós temos todas essas ferramentas aqui, que são ferramentas de auxílio ao desenho, que estão localizados aqui na barra de status. Então, quando eu falar, pessoal, barra de status, é esta barra que está aqui, ó, com todas essas ferramentas. E aqui no canto direito, ó, você clicou, você personaliza as ferramentas que você quer que fique visível aqui na barra de status, tá? Depois vão ter aulas, pessoal, para eu explicar para vocês ferramenta por ferramenta de todas essas daqui, ó. Vocês vão entender uma a uma para que serve, tá bom? E obviamente então terão aulas específicas para isso. Legal? Pessoal, então eu quero agradecer por vocês terem assistido aí mais uma aula de AutoCAD 2021 aqui comigo, né, com o professor Ailton. Eu quero de antemão, né, agradecer por você então estar participando aí do curso. Eu quero dizer que você que está acompanhando, fica tranquilo, não fique assustado com o AutoCAD, tá bom? No que for possível, eu sempre vou estar aqui auxiliando vocês, tá? O programa AutoCAD ele é um programa aparentemente muito complexo, mas com o passar do tempo, vocês vão vendo aqui com as aulas, com as minhas explicações, que ele é um programa sensacional, muito bacana de se trabalhar com ele. Vocês vão ver realmente grandes possibilidades de desenhar e fazer projetos com eles, tá bom? Se você está aqui no comecinho, está um pouquinho assustado, não, pode ficar tranquilo que a gente vai prosseguir aula por aula e vocês vão ver que ao final do curso você estará aí, como eu sempre falo, bem afiado, apto a fazer projetos aqui no seu AutoCAD, tá bom? De coração, então, mais uma vez, muito obrigado e aguardo vocês, então, aí na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá?